a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área e vamos continuar estudando os egípcios. Hoje, meus queridos, eu quero convidar você para conversarmos um pouco mais sobre os conhecimentos, as artes e a escrita que foi desenvolvida ali na região do Rio Nilo, no Egito, na antiguidade. Que tipo de arte será que eles desenvolviam? Que tipo de escrita? Você já deve ter visto alguma coisa nos filmes, ou quem sabe em desenhos animados, mas hoje você vai conseguir um pouco mais aprender sobre os hieróglifos. E você vai ter a oportunidade de decifrar os hieróglifos egípcios. E tem mais, eu quero te convidar, no final dessa aula, eu vou te ensinar como fazer um papiro para que você possa, sei lá, usar para brincar, usar para escrever um código secreto para o seu amigo. No final dessa aula aqui, eu vou te ensinar. Então, fica até o final, presta atenção, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas olha só, na última aula, eu convidei você para fazer os exercícios da sua apostila. Eu estou com a apostila aqui em mãos, os exercícios da página 37. E nesse momento, antes de falarmos aí sobre os conhecimentos, as artes, sobre as escritas, os tipos de escritas diferentes que os egípcios desenvolveram, nós vamos corrigir então as atividades da apostila. Então vem comigo, se você não está com a sua apostila em mãos, pegue página 37. Olha só, a primeira questão diz assim: é famosa a frase do historiador grego Heródoto sobre a civilização egípcia. O Egito é uma dádiva do rio Nilo. Lembrando aí que a palavra dádiva quer dizer presente. Entretanto, se o Nilo permitia que a vida florescesse em suas margens, ele também poderia trazer a morte por meio de suas inundações excessivas e seus longos períodos de seca. Este é o texto. Questão letra A. Por que o historiador Heródoto considerava o Egito antigo uma dádiva, um presente do rio Nilo? Você já sabe, né? A vida nessa região ela só era possível graças à presença do Rio Nilo, porque ali são muitos desertos e o Rio Nilo torna as terras férteis, as terras próximas das suas margens, férteis, tornando possível, assim, a vida. Ali, é claro, de fornecer água. Água é vida. Resposta sugestiva para você. Porque sem o rio, o Egito Antigo não teria condições de se desenvolver, uma vez que era a única fonte de água doce disponível em um território árido e desértico no nordeste da África. Letra B. O que os egípcios fizeram para evitar possíveis inundações ou períodos extensos de seca no rio Nilo? Galera, você deve se lembrar que os egípcios desenvolveram diversas técnicas, diversos instrumentos que permitiam com que eles aproveitassem de maneira adequada as águas e a cheia do rio Nilo. Instrumentos como o Shaduf, que eu mostrei para vocês, e é claro, os canais de irrigação, que permitia que a água do rio Nilo fosse transportada para as regiões mais distantes. Resposta sugestiva. Os antigos egípcios construíram obras hidráulicas. Hidráulico aqui quer dizer ligadas às águas. Obras hidráulicas ao longo do rio Nilo, permitindo o controle das águas por meio de diques, barragens, tanques e canais de irrigação. Então, desta forma, os egípcios conseguiam aproveitar as cheias do rio Nilo e o humus que aquela água trazia, tornando então as terras próximas às margens do rio Nilo muito mais férteis. Vamos para a segunda questão, né? Fizemos a letra A e a letra B e a questão de número 2, aí da página 37. Pergunta número 2, está assim, olha só. No Egito Antigo, os corpos de pessoas pobres e ricas eram preservados de igual maneira? Explique a diferença. É óbvio que não. Lembra da aula onde eu falei sobre isso? Os corpos das pessoas mais ricas passavam ali pelo processo de mumificação, no qual havia todo um preparo com o objetivo de preservar o corpo destas pessoas. Porque os egípcios acreditavam que para manter a vida após a morte era fundamental que o corpo
permanecesse intacto. E as pessoas pobres tinham condições de arcar com as despesas deste processo de mumificação? Não tinham. Então, como eles faziam para tentar preservar o corpo? Geralmente enrolavam o corpo dos parentes mortos em um tecido e enterravam na areia, em regiões secas, na esperança que ali o corpo pudesse ser preservado de alguma forma. Porque se enterrasse numa terra próxima do rio, numa terra vermelha como a nossa, a decomposição seria muito mais rápida. Então, na areia, nessa parte mais quente do deserto, existe uma probabilidade de você tentar preservar o corpo um pouco mais. Então, resposta sugestiva? Os corpos das pessoas mais pobres eram enrolados em tecidos e geralmente enterrados no deserto, junto com alguns objetos pessoais, suas ferramentas de trabalho e alimentos. Galera, é legal destacar isso também. Assim como dentro das pirâmides eram colocadas muitas riquezas, alimentos, coisas, objetos pessoais dos faraós e das pessoas importantes, quando uma pessoa mais pobre, mais simples morria, o seu instrumento de trabalho era colocado junto com ela, enterrado junto. Por quê? Os egípcios acreditavam que geralmente você iria desenvolver algumas atividades parecidas no mundo pós-morte. Então é importante você levar o seu objeto para que você conseguisse se virar por lá também. É claro, meus queridos, essa é a crença que eles possuíam naquele momento. Fechou? Questão 1 e questão 2 resolvida? Agora sim, vamos para o tópico da aula de hoje. Olha só. Quando nós falamos de desenvolvimento de conhecimentos, quando nós falamos do desenvolvimento cultural dos egípcios, eu preciso que você entenda que geralmente esse desenvolvimento acontece através de dois eixos, o eixo material e o eixo espiritual. Deixa eu explicar para você. Quando eu estou falando de eixo material, eu estou falando de diversas obras, de diversas técnicas que foram criadas, porque lembra, cultura é tudo aquilo que é criação humana. Então, desde uma pintura até um instrumento que o indivíduo cria, tudo isso faz parte do mundo cultural. E quando eu estou falando das coisas relacionadas à vida material dos egípcios, eu estou dizendo que eles desenvolveram diversos instrumentos, diversas técnicas que contribuíam. E geralmente, os aspectos materiais, eles estão ligados exatamente ao aproveitamento das águas do Rio Nilo e a agricultura. Então você tem aqui um exemplo, deixa eu pegar aqui o nosso apontador a laser aqui, opa, cadê? Não tá aqui, pronto. Olha só, você tem um exemplo aqui de um chaduf, um instrumento que foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na retirada das águas do Rio Nilo para que essas águas pudessem ser melhor aproveitadas. E por falar nas águas do Rio Nilo, deixa eu chamar a tua atenção para esse cenário que eu tenho aqui atrás. Você vai descobrir o que é. Professor, por que você está no meio dessa mata toda? Isso não é mata, meu querido. Isso aqui é uma planta que era muito utilizada pelos egípcios. E você, se você olhar lá atrás, olha só, você vai perceber que essa planta, ela está ali também, representada nessa imagem. Já eu te conto que planta é essa e como ela era importante para os egípcios. Vou te fazer um desafio. Você sabe que planta é essa? Quer dar um chute? O que você imagina? O que será que é? Será que é cana? Será que é café? Será que é arroz? Será que é trigo? Chuta aí, me diz. E aí no final, se você depois quiser entrar no canal do YouTube e comentar lá, deixar lá nos comentários qual é o seu chute, vamos ver se você acertou ou não. No final da aula eu vou te contar que planta é essa que está aqui atrás no meu cenário hoje. Beleza? Bom, então falamos aqui de questões materiais. A vida cultural dos egípcios se desenvolve também em busca de técnicas e equipamentos que possam auxiliar na agricultura. Esse é um aspecto. Mas um outro elemento muito importante também é o elemento espiritual. Ali, na busca por preservar os corpos, por construir locais para o sepultamento desses corpos, os egípcios vão desenvolvendo diversos elementos culturais que são extremamente importantes. Muitos desses servem de fontes para nós historiadores hoje. E para os arqueólogos, e quem sabe, para os futuros arqueólogos que hoje estão aqui no 6º ano, esse mundo cultural egípcio é riquíssimo. E essa preocupação que eles tinham em construir, em decorar estes ambientes para o sepultamento das suas múmias, eles servem hoje de importantes fontes
para nós conhecermos um pouco mais a história do Egito na antiguidade. Então, olha só, são dois eixos, material e espiritual, sendo que as questões materiais estão ligadas com o aproveitamento das águas do Rio Nilo para o desenvolvimento da agricultura. E a questão espiritual, o desenvolvimento espiritual, está ligado à questão da preservação dos corpos e a construções de locais para depositar estes corpos. Então, a partir desses dois eixos, é que nós temos o desenvolvimento da vida cultural dos egípcios. Vamos conhecer um pouco mais, então? Quero começar destacando alguns elementos que faziam parte desse desenvolvimento cultural. Olha só, a escrita, a literatura, a matemática, a medicina, a arquitetura, tudo gira em torno destes dois eixos, material e espiritual. O que mais? Arquitetura. Bom, quando nós falamos de arquitetura, nós geralmente destacamos aí as pirâmides, que com certeza são incríveis. Se você prestou atenção no vídeo que eu mostrei para você na última aula, você deve ter visto que as pirâmides eram construídas levando em conta o alinhamento do Sol, a maneira como os raios de Sol eles incidiam sobre a Terra. Isso é incrível para a época. O conhecimento que esses caras tinham de astronomia e aí pegar todas as técnicas de arquitetura para construir esses movimentos. Incrível. E você percebe que esse desenvolvimento ele se deu exatamente pela questão espiritual, porque eles estavam buscando relacionar o faraó com o sol e coisa desse tipo. Mas quando nós falamos de Egito, as pessoas se lembram logo de cara das pirâmides. Mas as pirâmides não são o único exemplo de arquitetura do Egito. Se você quiser dar uma olhada, olha só, essa imagem representa um templo. Na página 36 da sua apostila, você tem ali, pega aí, você está com a sua apostila em mão? Se você, eu acredito que você já esteja, porque nós efetuamos a correção ali da página 37. Mas se você não estiver, eu gostaria que você pegasse aí a sua apostila agora e olhasse aí na página 36, porque na apostila nós temos aí um pequeno exercício e nós temos uma imagem, a imagem deste templo que eu estou mostrando para vocês, o templo de Abu Simbel. Esse templo era para ter sido submerso pelas águas do Rio Nilo. Sabe por quê? Em determinado momento, os egípcios quiseram construir uma usina hidrelétrica. E para construir uma usina hidrelétrica, você precisa construir uma barragem no Nilo. E aí o que acontece? Você vai represar as águas do rio. Como aconteceu ali com o rio, com a região de Foz do Iguaçu, com a construção da usina de Itaipu. Acontece que quando eles iam represar o rio Nilo, eles iam submergir completamente este belo templo aqui, que é um templo que Ramsés construiu, Ramsés II. E aí houve um grande esforço em 1960 para fazer, sabe o quê? O mundo inteiro fez doações, diversos profissionais do mundo inteiro foram até essa região e ali eles recortaram na rocha todo este templo. Gente, esse templo é gigantesco. Dá uma olhada aqui, eu tenho uma pessoa aqui, tá vendo? Olha o tamanho da pessoa e olha o tamanho deste templo. Isso aqui foi tudo recortado, todas essas rochas foram recortadas e foram remontadas 60 metros acima do nível original. Isso para que este templo não fosse, então, submerso pelas águas dessa represa que estava sendo formada com o objetivo de construir uma usina hidrelétrica. E é claro, nós sabemos que nos dias atuais, construir usinas que geram energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento do país e, consequentemente, para o bem-estar das pessoas. Então ficou aquela dúvida, né? E aí, vamos submergir esse templo ou não? Que bom que deu certo. E esse templo, então, ele foi transferido para uma região um pouco mais acima. Mas você está percebendo? Aqui você tem o faraó Ramsés II, não só nessa parte de fora aqui, mas lá dentro também do templo, porque isso aqui foi escavado na rocha. Você tem o Ramsés II, o faraó, sentado ao lado dos deuses. Então você percebe que a construção de um templo tem por trás dela uma preocupação com a questão espiritual. Como eu disse, o desenvolvimento da cultura dentro do Egito, ela se liga ou à questão material da agricultura ou à questão espiritual. E aí você tem um exemplo disso, a construção do templo. Então, repara que não é só a construção de pirâmides, mas também a construção de diversos templos, e templos magníficos.
Outro elemento que preciso destacar para você também nesse aspecto cultural é o desenvolvimento da medicina. Como os egípcios, e aqui também está diretamente ligado com a religiosidade. Por quê? Olha só, como os egípcios eles se preocupavam em preservar os corpos, eles precisavam abrir esse corpo. Lembra que eu mostrei na última aula como era o passo a passo? Eles retiravam os órgãos, secavam esses órgãos, assim como nós estamos fazendo com a maçã também, deixava ali naquela mistura de natrão, que é bicarbonato de sódio e sal. Eles deixavam durante 40 dias. Os órgãos também, retiravam os órgãos e deixavam. E depois de passar por esse processo de ressecamento, eles terminavam, concluíam ali a mumificação e depositavam os órgãos, o fígado, o cérebro, depositavam nesses vasinhos aqui que eram chamados de canopos, o coração, muitas vezes, nesses canopos. E neste processo de abrir o corpo, eles começavam a conhecer como era o corpo humano por dentro. Por isso dá para dizer que para a época, lógico, não se compara com a medicina de hoje, mas para a época, a medicina egípcia ela era muito avançada. Temos inclusive notícias de cirurgias, olha só, essa imagem aqui mostra para nós uma cirurgia no olho. Temos informações de que os médicos egípcios conseguiam fazer operações de cataratas, que é uma doença que dá no olho. Então, a medicina egípcia também se desenvolveu graças a este conhecimento adquirido durante o processo de mumificação. Galerinha, chegamos agora no ponto central da nossa aula de hoje, onde eu quero conversar com você um pouco mais sobre a escrita egípcia, sobre os hieróglifos. Mas eu vou te contar uma coisa, os hieróglifos não é a única forma de se escrever dentro do Egito. Os hieróglifos, eu destaquei nessa primeira imagem aqui, eles eram considerados um tipo de escrita sagrada, que geralmente era utilizado em eventos religiosos. Por exemplo, nas paredes de algumas pirâmides existiam diversas inscrições com hieróglifos, porque era uma escrita sagrada. Simplificando, e até também uma escrita bastante complexa, com muitos desenhos. Simplificando um pouco mais, nós temos um outro tipo de escrita, que é chamada de hierática. Uma escrita mais simples, que era utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes. Já não é uma escrita sagrada. Então, é uma simplificação dos hieróglifos. E, por fim, nós temos um terceiro tipo de escrita, que é a escrita demótica, que era a escrita popular. Não quer dizer, gente, que as pessoas comuns no Egito sabiam escrever, de forma alguma. E essa habilidade era mais restrita aos escribas e muitas vezes alguns nobres também tinham essa capacidade, mas principalmente os escribas. Então, no dia a dia, eles utilizavam essa escrita conhecida como demótica para registrar informações relacionadas a impostos, a negociações, coisas do tipo, certo? Então, são 3 tipos de escrita. A mais conhecida, sem sombra de dúvida, são os hieróglifos. É a mais retratada aí pelo cinema, porque ela tem uma beleza assim, sem igual. E nós vamos analisar um pouquinho mais esse tipo de escrita. Espera aí. E aí, olha só, aqui você tem um exemplo, então, de uma parede com uma escrita hieroglífica, cheia de símbolos, essa escrita sagrada para os egípcios. Você pode estar se perguntando, professor, mas como nós conseguimos olhar para esses hieróglifos, como esses aqui que aparecem nesta parede, e interpretá-los e ler esses escritos que são tão diferentes dos nossos escritos? Eu quero te dizer uma coisa. Durante muito tempo, os hieróglifos, nós não conseguíamos, não tínhamos a capacidade de entender os hieróglifos. A língua egípcia hieroglífica se tornou uma língua morta. Ninguém conseguia decifrar. Até que esta pedra foi encontrada. Essa pedra é conhecida como pedra de Roseta ou pedra de Rosetá. Ela foi encontrada no Egito e aqui ela tem algo muito especial que permitiu aos estudiosos da antiguidade decifrar o enigma dos hieróglifos. O que tornou isso possível? Repara que essa pedra ela tem 3 linhas aqui, tá vendo? Olha só, tem uma divisão. E aí, o mesmo texto está escrito em 3 formas, em 3 línguas diferentes. Aqui tem uma, aqui tem outra e aqui tem outra.
o mesmo texto escrito de 3 formas diferentes. Então imagina o seguinte, é como se fosse alemão, português e francês. Mas não é alemão, português e francês. É egípcio, aqui em cima são os hieróglifos, aqui embaixo você tem uma outra língua, que é o demótico, e aqui embaixo, olha só, aqui em cima, os hieróglifos. Aqui no meio, o demótico. E aqui embaixo você tem o grego. Acontece que o grego era uma língua muito conhecida pelos estudiosos. Então, o que acontece? Na época que essa pedra foi encontrada, começou uma grande correria agora para tentar decifrar os hieróglifos. E quem foi que conseguiu essa façanha? Já vou te falar já já. Só que antes, eu quero te mostrar o tamanho dessa pedra. Porque lembra que eu falei para você que ali em Curitiba tem um museu egípcio? Ali nesse museu, que é muito legal, tem uma réplica da Pedra de Rosetta. E quando eu fui lá visitar esse museu, no começo desse ano, eu gravei um videozinho para mostrar para você. Eu quero te mostrar esse videozinho agora. Acompanha aí. E aí galera, beleza? Eu tô falando baixinho aqui, porque não dá pra falar muito alto. Vamos ver se dá pra ouvir. Eu vou gravar aqui uma réplica da Pedra de Rosetta, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Dá uma olhada aqui. Tá aqui atrás de mim, a Pedra de Rosetta, bem grandona. Depois eu explico a importância dessa pedra aí, beleza? Daqui o Champollion, uma foto do cara, que foi o grande responsável por decifrar os hieróglifos egípcios. Beleza? Um abraço, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Você reparou uma coisa? Em determinado momento, eu mostro a foto do Jean Champollion, que é esse camarada aqui. Ele é muito importante porque ele foi o grande responsável por decifrar, por conseguir finalmente ali decifrar os hieróglifos egípcios. É claro, meus queridos, que ele não fez isso sozinho. Nenhum cientista trabalha sozinho. Ele trabalha a partir de conhecimentos que foram construídos por outras pessoas antes dele. E muitas vezes também, como no caso do Champollion, ele lidera uma equipe de pessoas que estão trabalhando com este intuito. Mas, como ele era o líder, ele acaba ganhando, assim, a maior parte da honraria por ter encontrado, decifrado, então, os hieróglifos egípcios. Agora, repara nessa estatueta. Olha só, esse é um escriba. Como eu disse, esta classe era responsável por dominar essa capacidade incrível e até mágica de escrever, de retratar ali em documentos, de retratar em tumbas, nas paredes das tumbas, das paredes das pirâmides. Este grupo era um grupo privilegiado. Você se tornar um escriba era algo incrível e geralmente era um conhecimento que era ensinado nos templos, mas geralmente eram filhos de nobres ou filhos de outros escribas que tinham essa possibilidade de aprender esse ofício. Repara aqui que ele está numa posição com as pernas cruzadas, sentado, e ele tem ali sobre as suas mãos uma folha, mas não é uma folha de papel. Não é uma folha de papel, porque o papel não havia sido inventado na época. Você já parou para pensar, antes da invenção do papel, como era complicado você transmitir alguma mensagem, ainda que a escrita tivesse sido inventada? Você reparou, como eu mostrei anteriormente, que em alguns momentos, para você conseguir transmitir algo para alguém, você precisava escrever na pedra. Isso é bom, por um lado, porque a pedra acaba perdurando no tempo e chega até os nossos dias, como é o caso da Pedra de Rosetta. Mas você já imaginou se as pessoas tivessem que transportar pedras com mensagens o tempo todo? Então, os egípcios desenvolveram uma técnica muito legal. Eles desenvolveram uma técnica de construção de um meio para receber essa escrita. E são os papiros. E é exatamente, vamos ver se você acertou, é exatamente essa planta que está aqui atrás. Aí você pode pensar, ué, professor, eu sempre imaginei que o papiro era essa coisa que aparece aqui na tela, que você enrola, e não uma planta. As duas coisas estão corretas. Por quê? O papiro, esse material que você está vendo aqui, com este desenho, que pode ser enrolado, ele é fabricado a partir desta planta que está aqui atrás, que era encontrada em grande quantidade às margens do Rio Nilo. Não sei se você sabe, mas o nosso papel também ele é extraído da celulose das árvores. Então é uma forma de tem uma certa semelhança. É claro que o nosso papel ele passa por um processo bem mais
bem mais complexo do que o que você vai perceber aí com o papiro. Mas também vem de forma vegetal. Então eles pegavam essa planta aqui que você tem às margens do Rio Nilo e eles transformavam, aqui a planta, e eles transformavam então nesse elemento aqui. Meus queridos, agora eu quero te mostrar uma coisa. Como é feito o papiro? Como eles conseguem fazer esse processo? É claro que eu não vou ficar só aqui te falando, eu quero te mostrar. Mas lá no Egito eu não fui ainda não tive essa oportunidade. Quero ir, mas lá eu ainda não fui. Mas tem alguém que foi lá, eu quero te mostrar um local onde eles fabricam o papiro. Presta atenção. Hoje em dia é muito fácil você mandar uma mensagem para qualquer pessoa que você quiser. Basta você pegar seu celular, digitar algumas palavras que instantaneamente essa pessoa vai receber sua mensagem. Antigamente, meu amigo, a coisa era muito diferente. As pessoas se comunicavam através de pedaços de pedra, se comunicavam com peles de animais e aqui no Egito em algo muito especial. Tenho aqui uma planta que nasce no Nilo, é uma planta sagrada para o egípcio por duas razões. Primeiro, por causa do deus Ra, que é o deus do sol, e você vê aqui o formato dela como raios de sol. Em segundo lugar, a sua base tem a forma piramidal, ou seja, eu estou falando com você sobre o papiro. Se você quiser construir um papiro como esse, você pode vir com a planta, escolher e medir, ou como esse aqui. E a partir disso você começa todo o processo de fabricar um papiro. Eu já cortei alguns pequenos talos aqui. Então esse é um talo de papiro. Eu vou tirar aqui a casca. Essa casca antigamente ela não servia para praticamente nada, a não ser fazer sandálias ou barcos, porque ela não tem muita finalidade para escrita pelo menos. O papiro em si está aqui. Essa parte branca, que eu estou extraindo, como você vê, vários que eu já coloquei aqui. Agora, dá uma olhada só na fragilidade que eu tenho nessa peça. Ela se quebra toda. Para que isso não aconteça, eu vou pegar mais um pedaço aqui. A gente tem que vir e extrair toda a água que eu tenho aqui no papiro. Então você está vendo eu tirar aqui, ó. A água ficou exatamente aqui. Agora eu tenho totalmente resistente, ele não se parte mais. Porém, a quantidade de açúcar que eu tenho aqui no papiro é muito grande. Eu tenho que colocar o papiro de volta na água para que ele extraia um pouco desse açúcar e também da tonalidade de cor que você queira deixar no papiro. Se você quiser um papiro escuro como esse, 2 semanas. Claro como esse, 1 semana. Passado esse tempo, eu tiro de volta. Sobrou um pouco de açúcar aqui, que é muito importante essa sobra de açúcar para que o papiro possa ficar colado. Ele que forma a cola natural para o papiro. Então eu começo a colocar aqui horizontais e verticais e assim vou colocando e formando o meu papiro. Coloco esse tecido e mais 1 semana nesta prensa que você está vendo aqui. Antigamente não existiam prensas como essa e as pessoas colocavam debaixo de pedras. Fechou a prensa, 1 semana, extraio, tiro aqui da prensa e vou encontrar algo desse formato que você está vendo. Cuidado, porque existem muitos tipos de papiros não verdadeiros pela rua, papiros falsos. Como você vai diferenciar um do outro? Basta você colocá-lo contra a luz. Listras horizontais, verticais, você vê essas pequenas manchas marrons que são nada mais que o açúcar que ficou aqui colando o papiro. Esse é um papiro original. Desse trabalho aqui, obras maravilhosas, a gente pode estar vendo, como aqui, Árvore da Vida, 5 fases da vida que a gente tem. Juízo Final, esse é um quadro que eu gosto muito. Você tem aqui a pena e o coração, detalhe importante. Se o seu coração for mais pesado que a pena, meu amigo, você vai para o inferno. Então cuidado com o que você faz aqui na vida. E aqui o calendário egípcio, os 4 pontos cardeais, as horas do dia, os meses do ano, algo muito interessante. Se você quiser então comprar um papiro, venha conhecer o Instituto de Papiros aqui no Cairo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem mais Cairo, tem mais Egito, www.loucoporviagens.com.br.
agora que você já viu como é que o papiro é feito, que tal você fazer o seu próprio papiro aí na sua casa? Gostou da ideia? Como você faz isso? Bom, na verdade não é um papiro exatamente que você vai fazer, mas você vai fazer uma réplica. Não é um original, porque para fazer o original a gente precisaria dessas plantinhas, e nós não temos. Mas vamos fazer uma réplica com o papel que a gente tem em casa mesmo? Presta atenção no passo a passo, e eu quero que você faça um papiro aí dentro da sua casa. Olha só, tem um videozinho, presta atenção para ver como é que faz. É fácil, é simples, mas vai ficar muito legal. Presta atenção aí. Uma técnica com mais de 3.000 anos de idade, pensa só. Olá, inventivas e inventivas! Eu sou André Coqueiro e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um papiro egípcio, uma técnica com mais de 3.000 anos de idade, pensa só. E esse papiro você pode utilizar numa atividade escolar sobre a arte egípcia ou mesmo para você poder fazer uma brincadeira com um amigo para ele tentar descobrir uma mensagem secreta por detrás do seu papiro egípcio. Lembrando que é uma técnica de papiro falso. Eu digo que é um papiro falso porque ele não usa o mesmo material que é utilizado lá no Egito. Eles usam uma planta que se chama papiro. Aqui nós vamos usar papel mesmo, mas a técnica de montagem é muito semelhante. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de como é feito o papiro original lá no Egito mesmo. E agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Parou, já estava me esquecendo. Eu quero ver quem aqui é capaz de traduzir para mim. Aliás, muitos vão ser capazes, mas eu quero ver quem consegue traduzir primeiro para o português a mensagem que eu coloquei no papiro daqui do vídeo. Vamos ver quem vai ser o primeiro, hein? Pegue uma folha de papel e faça marcações utilizando um estilete e uma régua. Essas marcações vão simular as fibras das folhas do papiro. Faça isso em 2 folhas sulfite. Agora dobre as suas folhas à maneira de um leque, vincando muito bem as dobras. Abra as folhas e as estique. Agora corte essas folhas em tiras de mais ou menos 2,5 cm de largura. Coloque essas tiras dentro de uma bandeja e cubra elas com café. Deixe agir por uns 5 minutos. E remova o café da travessa. Leve ao forno por 5 minutos. Em um pote separado, faça uma mistura de 2 partes de cola branca para 1 parte de café. Revista uma outra bandeja com plástico filme. Observe bem a sequência nesse momento. Pegue uma tira, molhe ela no café e coloque na horizontal. Pegue outra tira, molhe ela no café e coloque na vertical na extremidade esquerda. Próxima tira é novamente na horizontal, cobrindo as tiras que estão abaixo.
Em seguida, na vertical, sempre cobrindo as camadas anteriores. Dessa maneira, você vai fazer um verdadeiro trançado com as tirinhas de papel. Faça isso até acabarem as tiras. Nesse momento, vamos passar a mistura de cola e café por cima de todo o nosso papiro. Pode fazer uma camada bem generosa dessa mistura. E deixe secar por mais ou menos 12 horas. Passado esse tempo, vai estar assim. Utilize cola branca caso alguma parte não tenha colado direito. Agora vamos passar o nosso papiro a ferro. Faça um sanduíche de papel com o nosso papiro e passe o ferro quente no verso do papiro. Com uma caneta e uma régua, vamos fazer as marcas para cortar o excesso do papiro. Recorte logo em seguida. Vamos agora escrever os hieróglifos egípcios no nosso papiro. E para encerrar essa aula, eu vou deixar aqui, ó, de bandeja para você todo o trabalho do Champollion para decifrar os hieróglifos. Você tem aqui, é claro, galera, que ele é muito mais complexo, mas aqui nós temos, eu deixei para vocês uma simplificação dos escritos hieróglifos, para que você utilize o papiro que você fez, ou que você vai fazer, e aí você consiga escrever aí o seu nome com hieróglifos egípcios. Olha que legal. Depois você vai tirar uma foto e vai mandar para mim, tá bom? Olha aqui, você vai pegar, por exemplo, ó, letra C, eu poderia usar isso aqui, ó, Cristo, vou escrever meu nome. C, aí eu pego a letra R, cadê? Vamos ver, aqui, ó, letra R, eu vou usar esse símbolo aqui. Vou escrever o meu nome com hieróglifos. Letra I, tá aqui, ó, vou desenhar esse símbolo aqui. Letra S, o S e o H, olha só, um símbolo parecido, vou usar isso aqui. Enfim, você pode escrever seu nome, você pode escrever uma mensagem, quem sabe mandar para o seu colega e ver quem consegue decifrar primeiro. Dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer um monte de coisa legal, um monte de brincadeira super divertida com esses hieróglifos egípcios. Beleza? Meus queridos, tarefinha? Faça a tarefa e eu te encontro na nossa próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro